o microfone, né? E já pregando aí. Mais um minuto e eu ia me sentar. Aleluia. Irmãos de Deus, eu tirei o meu terno ali para não passar vergonha, né? Porque eu sou muito friorento, irmão. Lá em São Paulo, quando anunciam frio em Uruguaiana, eu já estou puxando meu casaquinho do armário lá, né? Não tem jeito. Eu estou todo encapotado aqui. Você não faz ideia o que tem aqui por baixo dessa roupa para me aquecer aqui. Mas eu fico feliz que a igreja tem um coração quente, né? Aleluia. E a gente espera que a palavra do Senhor esteja aquecendo já desde o início do culto o nosso coração, né? Com as palavras de abertura, esse louvor tão significativo, especial, que nos ajuda, né, a aproximarmos da presença do Senhor. Isso é muito, muito, muito legal. E agora eu queria convidar você a ouvir algo que Deus possa falar ao seu coração. Eu sou partidário daquela visão de que Deus é poderoso para fazer o que Ele quer. Tem alguns que acham que não, né? Que Deus faz o que a gente quer. Mas eu ainda sou da opinião que Ele faz o que Ele quer. E uma das coisas que Ele costuma fazer é de uma única palavra, falar aos corações de maneira tão distinta. Eu fico maravilhado que há pessoas às vezes que vêm compartilhar comigo e dizer assim: pastor, que palavra maravilhosa para a minha vida. Irmão, o que você aprendeu? Eu aprendi isso foi espetacular para mim. Eu penso, mas Senhor, eu nem falei isso. De tão maravilhoso que Deus é. De que Ele toca no coração da gente, em todas as áreas que a gente precisa. O Senhor é tão maravilhoso, tão generoso com a gente, que Ele alcança o coração de cada um de nós. Se você estiver com o seu coração atento, aberto para o Senhor, aí onde você está, Ele vai tocar em você numa necessidade que você tem e que talvez eu nem pregue. Mas ao longo da pregação, você vai perceber no seu íntimo a direção dEle, a palavra dEle, o consolo dEle, a cura dEle, a restauração dEle para a sua vida. Fique atento, porque o Senhor é poderoso para fazer maravilhas na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que eu chamei de tal pai, tal filho. Uma palavra sobre o nosso DNA em Deus. E eu queria começar hoje com uma experiência que eu tive de manhã, aqui com a pequena Rafa, a filha do Rafa e da Pati. Ela chegou para mim e disse assim: você sabe de quem eu sou filha? Eu olhei para ela e disse: eu sei. Eu sou filha da Pati. Ele disse: eu já sabia. E como que você sabia? Eu disse: a sua cara não nega. Você é a cara da sua mãe, graças a Deus. Não é verdade? Essa foi só para quebrar o gelo, Rafa, viu? Aleluia, glória a Deus. É esse o lance. Nós, quando nascemos de novo, irmãos, nós nos tornamos o rosto, a cara do nosso Pai. Nós recebemos um novo DNA da parte do Senhor. E isso começou com Jesus. E eu queria ler inicialmente com vocês a palavra de Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Você pode abrir lá. Vocês projetam a palavra aqui na tela? Não? Então, Hebreus 1, 3. Hebreus 1, 3 está dito assim: eis que Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Eu repito, Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. A Bíblia diz, em primeiro lugar, eu quero falar isso a título de introdução, a Bíblia diz, em primeiro lugar, que Jesus é a expressão exata de Deus. Jesus foi gerado do Pai com o DNA perfeito do Pai.
E por isso ele manifesta o Pai, de tal maneira que toda a glória e toda a manifestação de Deus aparece na pessoa do Senhor Jesus. Por isso, tudo é dele, por ele e para ele. Porque Deus decidiu colocar toda a sua glória, toda a sua manifestação, todo o seu louvor, tudo que ele é, tudo que ele tem e tudo que ele expressa, ele decidiu colocar no seu único filho, seu filho unigênito, né? Biblicamente falando, que foi gerado dele. Fantástico isso. A tal ponto que certa vez Filipe, dirigindo-se a Jesus, disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E ele, muito amorosamente, disse para o Filipe: há tanto tempo eu estou com você, e você ainda não me viu. Porque quem vê a mim, vê o Pai. Ele é a expressão do Pai. De tal forma que a salvação só é alcançada da parte de Deus. Toda e qualquer pessoa só poderá ser salva por Deus se reconhecer no seu Filho a pessoa dele. A salvação está em Jesus. E na obra que ele diz em João 14, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando o pastor Sidney conclamou você, que está aqui, e que ainda não teve a experiência da salvação, conclamou você a receber a Jesus como Senhor e Salvador, ele estava dizendo que Jesus é a expressão exata de Deus. E que se nós queremos viver com Deus, nós precisamos reconhecer: é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A Bíblia está dizendo que quem recebeu a Jesus, recebeu o DNA dele. Uau! Quem recebeu a Jesus, recebeu o DNA do Pai. O DNA que foi posto no Filho, agora pela fé no Filho, é posto na sua criatura. Uau! É extraordinário o que a Bíblia diz. De tal maneira que muitos não compreenderam quando Jesus, se dirigindo aos seus discípulos, disse: sois deuses? Filho de peixe? Peixinho é, né, irmão? Em Pedro, o apóstolo Paulo diz algo extraordinário a cada um de nós. Olha o que está escrito em 2 Pedro 1,4. 2 Pedro 1,4 está escrito assim: pelas quais, as promessas, né? Nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. A Bíblia diz que por meio de Jesus, nós nos tornamos coparticipantes da natureza de Deus. De tal maneira que dentro de você hoje tem uma natureza caída, na sua carne, no seu corpo. A Bíblia diz em Romanos 6 que em nosso corpo habita o pecado, mas no seu espírito habita a nova natureza de Deus. De tal maneira que no dia que a gente nasce de novo, pela fé em Cristo, imediatamente o diabo, que tem visão espiritual, reconhece a gente como filho de Deus. É muito legal a gente ouvir o diabo dizer assim: você era meu. É muito bacana ouvir isso. E poder dizer para ele: tu és mentiroso, mas agora falasse a verdade. Eu era teu, não sou mais, porque nasci de novo. Então, nascer de novo não significa apenas a oportunidade de ser salvo, mas significa ser coparticipante da natureza de Deus. Sois deuses, por assim dizer.
Que coisa elevada, grandiosa foi dada a mim e a você. De sermos reconhecidos no céu e na terra como filhos do Altíssimo, como participantes da natureza dele, como tendo o DNA dele. Quando fico a meditar nessas coisas, eu piro, irmão. É um negócio maravilhoso, maravilhoso. Maria? Ela dizendo, eu choro que me acaba. Quando eu tinha 16 anos, compartilhei hoje com os irmãos na reunião dos líderes, quando eu tinha 14, 15 anos, eu tive uma experiência de conversão. Cresci na igreja. Quando eu me lembro por gente, eu me lembro na igreja. Sempre. Mas um dia, diante de uma pregação do Evangelho, eu tinha lá meus 15 anos aproximadamente, foi a primeira vez que eu tive consciência clara da minha condição pecaminosa. E de que Jesus tinha pago um preço eterno pela minha culpa na cruz. Eu me quebrantei naquele período, naquele dia. De perceber que naquele dia Deus estava imprimindo em mim uma nova natureza. Naquele dia Deus estava me fazendo participante dele e das coisas dele. Tudo que é meu, agora é de vocês. Por direito de herança, diz o apóstolo Paulo. Herança porque temos o DNA dele. Terminei a introdução. O que eu quero compartilhar com você hoje à noite? Eu quero compartilhar com você 5 características do DNA de Deus em nós. Tem mais. Mas eu estava outro dia meditando na carta de 1 João. E eu fiquei impactadíssimo quando Deus começou a falar comigo sobre isso, em 1 João. Essas 5 características que eu vou compartilhar com você estão em 1 João, na carta de 1 João. E como disse a Marli, chorei muito, pela maneira amorosa e ao mesmo tempo insistente com que eu fui confrontado com a minha natureza em Deus e a minha natureza caída. E o chamado de Deus para manifestar a natureza dele na gente. Às vezes, quando a gente não gosta de algumas características com as quais a gente nasceu, a gente faz cirurgia plástica, né? Tem muitos irmãos, pessoas, né? Não irmãos, mas pessoas, que de repente tem uma orelha assim, um dedo assim, um nariz daquele jeito, e quer dar uma mudadinha para dar uma arrumada porque acha que o DNA não saiu legal. Eu tenho a impressão que às vezes a gente, como povo do Senhor, no tempo presente, está vivendo uma experiência de certa insatisfação com o DNA. Porque parece no povo de Deus haver algumas características que eles não querem mais manifestar de Deus. E é como a Rafa. Quando ela perguntou, você sabe de quem eu sou filha? Eu olhei para ela e disse, eu sei. Porque DNA é assim. Ele aparece na vida da gente. O nosso DNA precisa aparecer. Jesus disse claramente que nós seríamos reconhecidos pelos nossos frutos. Então o DNA é uma experiência que vem para a gente de novo nascimento. Quando a gente nasceu, a semente de Deus, que nós vamos ver em 1 João, foi posta em nós. Nós então começamos a nos desenvolver espiritualmente. E esse desenvolvimento espiritual começa então a manifestar as características de Deus em nós. O que eu quero dizer com isso?
que talvez alguma característica ainda esteja um pouco deficiente em você ou em mim, de acordo com o nosso crescimento espiritual. Pode ser que você seja ainda uma criança em Cristo e que está desenvolvendo essas características. Mas a Bíblia diz de gente madura, de gente que não bebe mais o leite inicial, mas que se dedica ao alimento sólido. A estas pessoas é dito que a formação já está tão evidente que os frutos devem aparecer espontaneamente. De tal maneira, que se esse DNA não se manifesta de maneira nenhuma na vida da pessoa, a gente tem o direito de desconfiar de que ainda não nasceu de novo. De que pode ter aderido ao cristianismo, pode ter achado a igreja um lugar bacana, de gente bacana, mas ainda não experimentou o novo nascimento, como eu, desde nascido dentro da igreja, mas só fui compreender e receber esse DNA por volta dos 15 anos. Estas 5 características, em maior ou menor medida, precisam estar presentes na nossa vida. Em maior ou menor medida. Então eu espero que ao pregar sobre estas 5 características eu esteja chovendo no molhado. Amém? Que você diga, é isso aí que eu estou vivendo. E se você disser, não é isso que eu estou vivendo ainda, no final da pregação eu vou convidar você a um momento de humilhação, a um momento de quebrantamento, e de dizer, Senhor, eu quero crescer, eu quero sair do útero, eu quero me mostrar, eu quero realmente ter uma vivência que as pessoas olham para mim e digam, você é filho dele mesmo. As tuas obras não te enganam. A ponto de os próprios discípulos, tendo andado com o Senhor Jesus, ao ouvirem eles falando na sinagoga, disseram, eles andaram com Jesus. Essa gente é dele. Até o jeito de falar não engana. Então nós temos uma característica a mostrar para o mundo. Nós temos um jeito de viver que o mundo precisa ver, por causa do DNA que está em nós. E eu quero partilhar isso com você hoje à noite. Vamos nessa? Aguenta firme? Porque enquanto eu ver aquela luzinha ali do meio acesa, ali do aquecedor, eu não vou parar. Então, se quiserem que eu pare, vai ter que apagar a luzinha. Aleluia. Primeira característica que eu gostaria de partilhar com você, ela está em 1 João 2, 4 a 6. 1 João 2, 4 a 6. Diz assim ali, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Primeira característica que eu vi aqui na minha meditação é que quem tem o DNA de Deus guarda os mandamentos de Deus. É um princípio do Senhor. O Senhor disse claramente, aquele que me ama é o que guarda a minha palavra. O Senhor Jesus, na educação da gente como filhos dele, espera de nós obediência. E para que sejamos obedientes, ele ministra aos nossos corações os seus mandamentos, na forma da manifestação da sua vontade e dos seus propósitos. Mandamento do Senhor aqui é a manifestação do que ele quer e do propósito dele para a nossa vida. Então, ser obediente
A palavra do Senhor e aos propósitos dele é uma característica evidente de quem o ama. É uma característica evidente de quem recebeu o DNA. Toda pessoa que nasce de novo se apaixona pela palavra dele. Não existe crente que não seja apaixonado pela palavra. A Bíblia diz, o salmista diz, quando contempla a palavra de Deus, ele diz, é como mel. Como amo os teus mandamentos. O Salmo 119, do primeiro ao último versículo, é uma declaração de amor à palavra de Deus. E os crentes sequer leem a palavra de Deus hoje. Se recusam a decorar versículos. A gente cita um versículo numa pregação, irmão, é só 2 ou 3 que continuam. A maioria sequer sabe do que o versículo está se falando. Clássicos da Bíblia, porque Deus amou o mundo de... Aleluia. Eu só posso obedecer aquilo que eu ouço do Senhor falando para mim. Eu só vou saber como marido, como é que eu vou me relacionar com a minha esposa, se ouvir o mandamento de Deus, como que um marido se relaciona com a esposa. Eu só vou ser uma esposa segundo o coração de Deus quando eu ouvir o mandamento do Senhor sobre como uma esposa se relaciona com o marido. Eu só vou ser um filho segundo o coração de Deus se eu ouvir a palavra de Deus no que ensina sobre como um filho se relaciona com seu pai. E em todas as áreas da vida. Seja na família, seja nos relacionamentos, seja no lazer, seja no trabalho, na vida profissional, na administração do dinheiro. Deus tem mandamentos. E o crente é aquele que quando vai fazer alguma coisa, seja na área que for, eu quero saber o que Deus pensa disso. Se eu não quero saber o que Deus pensa sobre o que eu estou vivendo, sobre o que eu estou fazendo, eu não procuro saber qual é a palavra de Deus e o mandamento de Deus sobre esta área que eu estou vivendo, alguma coisa de errada tem comigo. Jesus, quando estava pendurado na cruz, ele disse, Pai, está consumado. Tudo o que me deste para fazer, eu fiz. Aos fariseus, no capítulo 8 de João, ele disse, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Quando a gente nasce de novo, a gente nasce para agradar o Senhor. E fazer a vontade dEle. Por isso nós o chamamos de Senhor. Senhor é aquele a quem se obedece. Ah, não, antes de amar a Deus, antes de obedecer a Deus, eu preciso sentir o amor dEle. Ninguém sente o amor de Deus sem obedecê-lo. Não há amor de Deus para se manifestar fora da obediência. Não há. Me joga para cima, me rodopia no ar. O que nós cantamos hoje aqui como desejo por Deus, só acontece num ambiente de submissão. A Bíblia diz claramente que Deus rejeita o rebelde. Deus não aceita andar com filho rebelde. Deus não responde oração de gente rebelde. E que não se submete à palavra dele. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia é que diz isso. Obediência é uma característica fundamental de um crente verdadeiro. Eu quero satisfazer o meu Senhor. Hoje, num podcast que eu gravei, foi feita uma pergunta para mim e a resposta que eu dei foi: o que arde no meu coração, o que mexe comigo? Eu disse, o desejo do meu coração é ouvir a frase para a minha vida que foi dito do Enoque. Em Hebreus capítulo 11 diz que Enoque obteve o testemunho de ter agradado ao Senhor. Obteve o testemunho de, tendo andado com ele, agradou o Senhor.
se tem um objetivo para a minha vida e para a sua, é agradar o Senhor. A Bíblia diz que Jesus não agradou a si mesmo. Antes se humilhou para agradar o Pai. Esse é o DNA de um filho. O filho se agrada de agradar o Pai. Você tem um pai espiritual? Se você tem, o seu objetivo é agradá-lo. Não há outro. Obedecer ao Senhor. Educação não se faz sem obediência. Filho que não obedece os pais não recebe educação. Não vai experimentar amor e equilíbrio na vida dele. Ele precisa aprender a obedecer. As manifestações de Deus acontecem na vida do filho e da filha obedientes. Amém, irmão? Não é fácil obedecer, né? Um casal que aconselhei algum tempo atrás, começaram a frequentar a igreja lá em São Paulo, com a pandemia, pararam de frequentar e não voltaram mais. Nesse período fiquei sabendo que se separaram. E fui visitá-los. E na conversa com ela em particular, eu abri a Bíblia e mostrei para ela o que a Bíblia diz sobre divórcio. E ao final disse com o máximo de amor que eu poderia ter, eu disse: Deus não quer a sua separação. Deus não quer que você largue o seu marido. E ela respondeu para mim: mas Deus não quer então a minha felicidade? Não existe felicidade sem obediência. O mandamento é claro. Precisa ser entendido nessa perspectiva. Segunda característica que aparece de um crente está em 1 João 2, também no 2, 9 a 11. 1 João 2. E a característica que eu quero ressaltar aqui é que quem tem o DNA de Deus ama a seus irmãos em Cristo. Quem tem o DNA de Deus ama os seus irmãos em Cristo. Olha o que está dito aqui em 1 João 2, 9 a 11. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Porém, aquele que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Um pouquinho mais adiante, em 1 João 3, 14 e 15. Diz assim, 1 João 3, 14 e 15. Nós sabemos, olha o que ele diz, nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. E um pouquinho mais adiante, 1 João 4, 7 a 8. Diz João 4, 7 a 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Segunda característica de um DNA de quem anda com Cristo é amor, queridos. Raiva, mágoas, ressentimentos, dodói, nhen, ui, 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 é coisa de incrédulo. Não é coisa de crente. É incrédulo que quando encontra o outro, que não gosta, atravessa a rua, para não olhar nos olhos e não cumprimentar. É incrédulo que quando vem na igreja, senta numa ponta do banco para não cumprimentar o que senta na outra cadeira. Isso é incrédulo. Não quero conversar, não quero ver, não quero falar. Isso é comportamento de incrédulo.
Não fale comigo, eu não falarei com você. Isso é comportamento de incrédulo. Porque a Bíblia diz que todo desamor é uma forma de assassinato. Eu mato o outro quando não o amo. E a Bíblia diz que todo o que mata, todo o que é assassino, não tem a vida de Deus nele. Não tem. É forte o que o Senhor está dizendo aqui. Em Romanos, no capítulo 5, está dito que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Todo crente não precisa pedir amor, irmão. Aleluia. Eis uma oração inútil. Senhor, me enche de amor. Eu não aguento mais esse meu irmão, Senhor. Eu vou matar ele. Me enche de amor. Não tem, irmão. A Bíblia diz claramente que o seu coração, como filho e filha, é... Como é que se chama isso do jardim? É regado. O seu coração é regado pelo Espírito Santo de amor constantemente. Você é uma abundância de amor. Por isso que é inconcebível que a gente seja incapaz de se reconciliar, que a gente seja incapaz de conceder perdão, que a gente seja incapaz de voltar à comunhão, que a gente seja incapaz de buscar reconciliação, que a gente seja incapaz de se dar. Porque talvez a característica mais humana que a gente possa encontrar no amor de Deus é a capacidade de doar-se. Por que eu digo mais humana? Porque até doar-se sem amor, a Bíblia fala, ainda que eu dê a minha vida, meu corpo para ser queimado por uma causa, se não tiver amor, nada disso me vale. Né? Então eu posso dizer assim, quando Jesus quis mostrar para nós qual é a qualidade, qual é a manifestação talvez mais evidente do amor de Deus no mundo, é a capacidade de se doar, de se dar para o outro, independentemente de quem é o outro. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu. O pastor falou aqui de uma igreja que tem alegria em dar. Essa é a característica mais própria, mais evidente, mais próxima da gente. Quando a Bíblia fala de amor, é a minha capacidade de dar-me a ponto de morrer pelo meu irmão. A igreja foi constituída por Deus para ser um lugar de descanso para a humanidade. A igreja é o jardim no meio de uma cidade, agitada, nervosa, angustiada, é lugar de descanso. A igreja é lugar de paz e de encontro. A igreja, segundo o apóstolo Paulo, no final do capítulo 5 de 2 Coríntios e no início do 6, é lugar de reconciliação, de um Deus que se reconciliou com a gente. Igreja é lugar de irmão que se doa para irmão. Igreja é lugar de irmãos que suportam os irmãos. Igreja é lugar de irmãos que servem os irmãos. E conhecerão todos que vocês são meus discípulos. Em João 11. E reconhecerão todos que sois meus discípulos se tiverdes amor. Não é reteté. Não é milagre. Não é cura. Não é movimento na igreja. A Bíblia diz, vão conhecer quem vocês são. Quando vocês manifestarem o meu amor nos relacionamentos de vocês. Quando vocês estiverem de coração aberto para quem o outro é. E o outro está de coração aberto para quem eu sou. E a gente for capaz de se suportar, irmão. Porque irmão tem que suportar. Porque nós sabemos muito bem que não somos fáceis.
Pastor Eibe costuma dizer, né, que o mais espiritual é o que pede perdão primeiro, né? Deus do céu, como a gente tem que pedir perdão, né, irmão? Mas é a capacidade que a gente tem de amar. Porque é só o amor que vai gerar uma vida em unidade. Num foco, num propósito, numa direção. Quando a gente ama, a gente se desarma para o outro. O amor é a característica do próprio Deus, difícil de definir. Aqui diz que ele é amor. Ele é amor. Só uma palavrinha. Eu ia passar para o item seguinte. Não pense que aquilo que você tem no seu coração é amor. Amor divino. O que você tem no seu coração é amor humano. Quando é que o amor divino vai se manifestar? Quando o amor humano se esgotar. Como assim, pastor? Explica isso. É no primeiro desentendimento com a sua esposa que você vai ver como é que o seu amor se esgota. Quando termina o amor da gente, é que entra em cena o amor de Deus dentro da gente. Quando as nossas razões, os nossos interesses, os nossos propósitos, as nossas vontades precisam ser subjugadas no relacionamento com o outro, é que o amor de Deus aparece. Quando a gente é capaz de servir contrariando a si próprio. Quando a gente é capaz de servir contrariando os seus desejos. Quando a gente é capaz de servir contrariando o próprio orgulho. Quando a gente é capaz de servir contrariando os seus próprios interesses no processo. É que a gente está começando a amar. Quando a gente se dá para o outro e o outro não está nem aí para a gente. Isso é amor. Porque Deus nos amou quando a gente não amava Ele. Quando a gente não tinha interesse por Ele, Ele tinha interesse por nós. Quando a gente não estava nem aí, Ele morreu a seu tempo por nós. Aleluia. Esse amor é um negócio difícil de entender. É muito louco isso. O outro quer me matar e eu quero servir Ele. O outro quer arrancar o meu olho e eu quero dar o que eu tenho para ele. O outro não quer saber de mim e eu quero saber tudo dele. O outro me rejeita e eu quero abraçá-lo. Esse é o amor divino, não é humano. Meu amor pela Marli como marido é humano. Se ela me provocar, daqui a pouco eu explodo. Se ela me provocar, se eu provocar a ela, daqui a pouco ela sai do prumo. Isso é o nosso amor, irmão. O amor de Deus não sai do prumo. Quando a gente se desentende, como é difícil a gente se humilhar. Como é difícil a gente se quebrantar, até por coisa mínima. Mãe, eu te amo. É quando você está sendo contrariado, humilhado. É quando você está sendo posto em oposição, em aperto. É que o amor de Deus vai se manifestar em você, na vida do outro. Quando você e eu renunciamos aos nossos sentimentos e permitimos que o sentimento que havia em Jesus, como diz a Bíblia, quando permitimos que o sentimento que havia nele se manifeste em nós, nós vamos começar a entender o que é amor. Aleluia. Jesus disse que isso é uma característica que tem que estar presente na gente. É do DNA. Esse amor, irmão. O mundo está carente desse amor. O mundo está precisando muito. Não, irmãos. Quem me viu na prova e não me ajudou, vai ver a paga que Deus vai dar. Não, irmão, essa aí não é a nossa, não. Não é nessa. Aleluia.
Terceira característica que aparece na vida de um crente verdadeiro está em 1 João 2, 15 e 16. 1 João 2, 15 e 16. Terceira característica eu defini como não ama o mundo e o que ele oferece. Não ama o mundo e o que o mundo oferece. 1 João 2, 15 e 16. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Pula lá para 1 João 5, 4 e 5. 1 João 5, 4 e 5. Ali diz, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê em ser Jesus, o Filho de Deus? Queridos irmãos, a Bíblia diz que para nós crentes o mundo não está aí para ser vivido, o mundo está aí para ser vencido. Em Hebreus, no capítulo 11, diz que nós somos peregrinos na terra e que aguardamos a cidade que há de vir, porque essa que está aí não é a nossa. Alguns anos atrás eu fiquei indignado com um pastor, eu fui numa igreja e o pastor pregou sobre 1 Samuel, o nascimento de Samuel e o pedido de Ana a Deus por esse menino. O título da pregação era Não Desista do Seu Sonho. E eu tive vontade de fazer o trocadilho no final da pregação, né? Para ele. Eu tive vontade de dizer para ele, realmente, não desista do seu sonho. Se não achar numa padaria, procure em outra. Aquele homem ficou quase 1 hora pregando e dizendo, não desista do seu sonho. Deus vai realizar o seu sonho, como realizou o sonho de Ana. Busque realizar a sua história e a sua vida. Não desista, porque Deus vai realizar todos os projetos que estão no seu coração para essa vida. Está escrito, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. A Marli estava do meu lado e 1 hora eu disse para ela, me segura que eu vou levantar para ir embora. Porque aquele homem dizia, ame o mundo e tudo que ele tem. E busque os seus sonhos. Faça projetos para o seu salário. Faça projetos para a sua vida profissional. Diga, com 30 anos vou ser assim, com 40 anos vou alcançar isso, com 50 anos você vai alcançar isso, e com 70 vai morrer, e daí? Uma vez o sujeito foi pregar, e ele tinha o hábito, como bom pentecostal, abria a Bíblia e pregava onde abria. Não preparava nada. E naquele dia ele abriu numa genealogia. E fulano gerou a ciclano e beltrano. Viveu tantos anos, gerou filhos e filhas e morreu. E fulano viveu tantos anos, gerou filhos e filhas, viveu bastantes anos e morreu. Ele só disse bobagem sobre aquela pregação, irmão. Não deu em nada. O Espírito Santo não ajudou ele. Mas operou na palavra. Um homem se converteu naquela igreja naquele dia. Não com a pregação dele, com a leitura do texto. O homem começou a dizer, essa é a minha vida. Eu sou esse aí.
não tem nada na minha vida. É isso. Eu vou realizar os meus sonhos, vou gerar os meus filhos, vou dar o melhor para eles, como tantos pais dizem hoje, eu vou dar para os meus filhos o que eu não ganhei. E morrer. Quando o pregador fez o apelo, ele levantou a mão. Querido irmão, não tem nada no mundo que agrade a Deus. Em nenhuma área. Em nenhuma situação. A Bíblia diz que Deus odeia tudo que foi contaminado pelo pecado. Nós, a nossa história no mundo e as coisas que estão no mundo estão todas contaminadas pelo pecado. Portanto, nós não temos nada com isso. Não nos pertence o que o mundo tem. Ah, pastor, mas eu quero ser engenheiro, quero ser psicólogo, quero alcançar a gerência, quero isso, quero aquilo, quero ter tantos filhos, quero ter uma casa assim, assado. Isso é sonho humano. Ele só é útil a Deus. E isso foi o que aquele bendito pastor não fez. Quando a Ana conquistou o sonho dela, ela foi até Siló e levou o sonho dela para Deus. E disse: Deus, está aqui de volta para ti o que tu me deste. Se um sujeito chega gerente, chega engenheiro, chega psicólogo, médico, chefe, seja lá o que for, conquistou casa, carro, bens, família, seja lá o que ele conquistou, se não é do Senhor, é amor pelo mundo. É amor pelo mundo e nada mais. Se aquilo que eu vivo, aquilo que eu conquisto e aquilo que eu sou não tem serventia para o Senhor, não serve para nada. Ouvi hoje o irmão, que eu esqueci o nome, perdão lá, o irmão gerente de produção, está em pé lá, o amado. Aleluia. Pablo. Ele contando para mim das pessoas que ele ganhou para Jesus como gerente industrial. Das pessoas que já estão na célula. E de alguns que ele já partilhou o evangelho com eles. Essa é a Ana, que ganhou seu Samuel e devolveu para o Senhor. Quando colocou o seu sucesso a serviço do Senhor. O nosso sucesso que Deus dá, e Deus disse que dá, e dá com abundância. Aleluia. Deus dá com abundância, você sabe disso. E Deus dá mesmo, irmão. E Deus é poderoso para fazer coisas inimagináveis. Ele diz em 2 Coríntios, no capítulo 9, que Ele é poderoso para te dar o suficiente para você viver regaladamente e repartir com os pobres e plantar. Ele diz isso. Mas não ame esse negócio. Se você amar esse negócio, você está ferrado. Você vai sair do propósito. Se não for para o Senhor, vai desviar você do propósito de Deus. Tem que ser para Ele. Dele, por Ele, para Ele. São todas as coisas. Tem que ser assim, irmão. Se eu começar a me apaixonar por essas coisas, eu vou me desviar, porque a Bíblia diz que o amor por esse negócio não tem o amor dele presente. Ele não está nesse negócio. Ele não participa do sucesso humano. Ele não está junto nessa empreitada. Ele está fora. Ele disse: meu amor não está aí, o meu reino não é deste mundo, e o meu propósito não tem a ver com isso. Bote a sua inteligência, bote os seus bens, bote a sua destreza, bote sua família, bote o que você tem, o que você é, a serviço da causa do Senhor e do Senhor, e você vai ver aonde Ele lhe leva.
poderoso isso, irmão. Mas não ame esse negócio. Não se apaixone por isso. Não se apaixone pelo que você tem. Eu e minha esposa damos com frequência. Como disse o Cid, né? A igreja aqui gosta de dar. Dê sempre, irmão. E dê sempre, e dê de vez em quando umas coisas difíceis de dar. Para você lembrar para você mesmo que elas não dominam você. Quando Deus me ensinou isso, eu decidi dar um carro que a gente tinha. Deus não pediu o carro. Mas eu fui conversar com a Marli. E disse, Marli, estou com vontade de dar um carro. Deus falou contigo? Não. Não, Deus não falou comigo. Mas eu quero dizer para Deus que eu não sou apegado nesse negócio. Eu quero dizer para mim mesmo que eu não sou agarrado nessas coisas. Eu sou apaixonado por carro. Quem me conhece sabe. Eu disse para Marli hoje, vindo lá de Santa Catarina para cá, eu disse assim, o meu próximo carro terá que ser um turbinado. Eu andei vendo aquela Tracker turbinada, bonita. Disse assim, é a próxima. Agora só turbinado. Gosto disso, irmão. Mas é para o Senhor esse negócio. É dele, é para Ele. A nossa casa, quando a gente ganhou o apartamento, nós apresentamos em oração ao Senhor, Senhor, esse apartamento é para a glória do seu nome, não é para a gente. É para o Senhor. Não ame as coisas que você tem. Ame o Senhor das coisas que deu para você. Porque amanhã Ele pode pedir para você. E se você estiver apaixonado por elas, você não dá. Eu fui confrontado algum tempo atrás com um telefone que eu tinha. Eu não dei. E Deus me mostrou o quanto apegado eu estava a Ele. Não ame as coisas que estão no mundo. Ame o Senhor. E viva dele para Ele. Com tudo que você é e com tudo que você tem, irmão. Vai ser uma grande bênção. Quão dificilmente os ricos entrarão no reino dos céus, disse Jesus. E depois o texto bíblico diz, quão dificilmente entrarão nos céus os que confiam nas suas riquezas. De tal maneira que todos os demais discípulos, quando ouviram Jesus dizer, eles disseram, então o que é que vai ser de nós, Senhor? Eles entenderam muito bem que é o apego às coisas que se tem é que faz da gente o rico que dificilmente entrará no reino dos céus. A quarta característica que aparece está em 1 João 2, 28 a 29. João 2, 28 e 29 diz assim, filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. A quarta característica de um filho de Deus que tem o DNA de Deus é que ele permanece em Jesus e pratica a justiça dele. Ué, pastor, qual é a novidade aí? A novidade é que é a justiça dele. E não a nossa. Os crentes são chamados a viver da justiça do Senhor. A justiça dele, diz a Bíblia, se manifestou na cruz. Quando nos foi dado o que não merecíamos. Quando ele fez por nós o que a gente não fez por ele. Quando nós, tendo feito o que fizemos, ele agiu com uma justiça diferente da nossa. A justiça de Deus não é a justiça humana que diz o que é meu, o que é teu, é teu. Não te mete no que é meu, que eu não te meto no que é teu. Essa é a justiça humana. É essa justiça que, quando acontecem coisas na vida cotidiana das pessoas ou das empresas, se recorre à justiça e ao direito para julgar quem está certo. Quem é que tem o direito e o dever, ou quem está certo ou quem está errado. Na justiça humana é assim, não há como fazer diferente.
Mas Jesus diz assim, se você anda comigo, então nós temos algumas coisitas diferentes aí nesse negócio. Em 1 Coríntios 5, por exemplo, ele diz assim, ó, quando dois irmãos tiverem uma pendenga judicial, não é para levar para a justiça comum. É para resolver. Não tem um sábio aí, um irmão que possa decidir entre vocês o que é certo, o que é errado? Não, não tem. Ah, se não tem, então toma o prejuízo. Toma o prejuízo, não vai à justiça. Jesus disse assim, ó, quando você for obrigado a andar 2 quilômetros com alguém, você dilambuja para ele, como extra, você vai mais 2 quilômetros. Quando alguém tirar de você a sua capa, quando ele roubar a sua capa, tomar a sua capa de você, dá também a túnica. E teve um irmãozinho desprevenido que outro dia veio conversar comigo. E disse assim, pastor, o senhor sabe que tem uma região aqui de Campinas, um bairro, por onde eu tenho que passar, que ali é violento o negócio. Lá o bicho pega. Passou a pé, é o risco. É mesmo, né, irmão? É. Sabe, pastor, como é que eu faço? Eu deixo uns 5, 10 reais no bolso, né, na carteira, e o resto eu enfio dentro da meia, por dentro do sapato, e vou embora. Por quê? Não, porque tem muito assalto ali. Ué, mas e daí? Como é que acontece? Não, quando ele pede a carteira, eu dou a carteira para ele. Mas o ladrão não costuma perguntar, me dá tudo que tu tens? É, costuma. Então tu, além de não praticar a Bíblia, és mentiroso? Ainda mente para o ladrão? Ah, pastor, mas a gente tem que se defender. Pois é, a justiça de Jesus não é essa. Você deveria ter dito, fulano, volta aqui. Eu tenho mais um trocadinho aqui na meia para ti. É Jesus que está dizendo isso. Se alguém te tira, se alguém te carrega a carteira, diz, volta aqui, tem o celular também. O que Jesus está dizendo é a justiça dele. Sabe por que ele está dizendo isso, irmão? Porque se você quer agir de acordo com a justiça humana, é da justiça humana que você vai ter a recompensa ou não. Ele diz isso dos fariseus, né? Que quando oram nas praças e fazem aquela gesticulação toda, e o pessoal elogia. Uau! Que homens santos! Eles disseram, Jesus diz assim, eles já receberam a recompensa deles. Era o elogio que eles queriam, já receberam. Agora tu quando ora, vai para o secreto. E o teu pai que vem em secreto, ele vai te recompensar. Quem quer recompensa de Deus, quem quer que a justiça de Deus se manifeste na vida dele, terá que se comportar com a justiça dele. Você só faz Deus devedor se aplicar a justiça dele. Se aplicar a do homem, não faz de Deus devedor. A Bíblia chega a dizer tudo que você der para os pobres. O próprio Deus diz, eu me torno seu devedor. Tem gente que não quer Deus como seu devedor. Deus está dizendo assim, olha, eu te dou o privilégio de fazer com que eu deva para você. Porque o que você sofrer dos homens, eu vou te recompensar. Aleluia. Tem uns lances muito malucos, não sei se você já leu isso na Bíblia, né? Eu vou ler só esse. Ele disse assim uma vez, quando você tiver um dinheirinho para emprestar, tem lá uma sobra, né? E alguém pede e quer emprestar, Jesus disse assim, dá preferência para quem não vai te pagar. Aqui, ó. Está escrito na Bíblia, irmão. Empreste para quem não vai pagar. E tem irmão ainda que cobra juro. Quando Jesus diz que é para emprestar, não esperando receber. Se a gente tem,
porque Deus deu com abundância. Ele está dizendo assim, se alguém está precisando, dá, nem empreste. É o que Jesus está dizendo. Difícil para a gente. Mas ele diz que é para eu e você vivermos da justiça dele. Se alguém te dá um tapa na cara, dá o outro lado, queridão. Uma vez um irmão chapuletou o irmão depois do segundo tapa. O cara bateu nele, ele ofereceu o outro lado, o cara bateu de novo. E aí ele esmurrou o outro de volta. Ele disse, mas irmão, o que você fez? Jesus só falou até a outra face. Dali para frente ele não falou nada. Não entendeu o espírito da coisa, né? Entendeu literalmente. Por fim, irmão, eu quero terminar. Por último lugar. 1 João 3, versículo 6. E com esta eu termino, por favor. 1 João 3, 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. 1 João 3, 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E ainda o versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Lembra que eu disse antes da importância da Bíblia, da palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é que confronta a gente com a santidade dele. É na palavra de Deus que nós recebemos entendimento de quem nós somos e de quem Deus é. E pecado é transgressão do mandamento. Então, se eu não conheço o mandamento, vou pecar sem saber que estou pecando. E aí eu caio na prática do pecado. Então a palavra de Deus é a que confronta e que me leva ao arrependimento. Nós não estamos isentos de pecar. O mesmo 1 João diz, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Porque todos nós pecamos. O problema é pecar sem consciência de culpa. Se você não sabia, todo crente precisa ter consciência de culpa. Precisa ter consciência do seu pecado, para que a consciência o acuse. E lá o apóstolo Paulo diz, na carta a Timóteo, que os homens nos últimos tempos, afastando-se da palavra de Deus, terão a sua consciência cauterizada. Portanto, com a consciência cauterizada, pecarão sem culpa. A culpa é um princípio do Espírito Santo que atua no mandamento de Deus para nos proteger. Que você vai fazer alguma coisa e se sente culpado. E o Espírito Santo diz, sai daí. Cai fora. Não faz isso. E quando a gente cai, por alguma aventura, cai, vem aquele sentimento de que transgrediu o mandamento de Deus. E esse é o chamado do Espírito Santo para o arrependimento. Para corrigir. Para arrumar aquilo. Então é necessário isso na nossa vida, essa consciência. Que é a que nos leva ao arrependimento. Romanos diz que é a bondade de Deus na sua palavra que nos conduz ao arrependimento. Que é produzido pela sua palavra em nós. Então, verdadeiramente, quem anda com Cristo não vive pecando. Não vive. Se tem alguma área da nossa vida que a gente vive pecando, então a gente precisa corrigir isso em Deus. Por meio do discipulado, por meio da confissão, de correção, de educação em Cristo. Agora, se a minha vida toda eu vivo em pecado e não me ofende aquilo que eu estou vivendo, que se exploda.
Aí, como diz o apóstolo Pedro, grande expectativa de fogo do inferno beira sobre a vida dessa pessoa. Expectação da perdição, porque está à beira de sucumbir na sua própria salvação. O apóstolo Paulo diz que, em 1 Coríntios 3, que alguns vão ser salvos como que pelo fogo, porque da vida deles, eles viveram de tal maneira que chegaram no limite e sobrou só o alicerce, que é Jesus. Porque tudo que construíram virou fogo, porque estava envolvido em pecado. Eu não conheço esse limite, irmão. Procuro andar longe do barranco. Mas tem gente que acha que sabe onde é que é a beira do barranco e quer andar na beirada dele. Não, pastor, fica tranquilo. Naquele dia Jesus vai me pegar pelos cabelos, não vai sobrar nada assim, né? É, querido, mas se tu tiver careca, tu está perdido. Naquele dia. Porque pode ser que não dê tempo de pegar pelos cabelos. Então a prática do pecado na minha vida pode levar-me, afastar-me do Senhor. Pode. E eu queria terminar dizendo para você, aplicando o mesmo exemplo que apliquei no começo da cirurgia plástica. Há irmãos hoje no meio da igreja do Senhor Jesus, e não são poucos. E com isso não estou julgando, longe de mim julgar a igreja do Senhor Jesus. Mas julgo o que vejo. Está se fazendo uma experiência hoje no mundo evangélico brasileiro, de pecado tal, no meio da igreja, que são cirurgias plásticas que estão sendo feitas por irmãos e irmãs que não querem mais ser parecidos com o Senhor. Querem ser eles mesmos. Não querem mais ser semelhantes a Jesus. Querem ser o que eles são. E vão fazendo cirurgias plásticas. Vão tirando características de Jesus da vida deles. Ah, isso aqui eu vou praticar. Isso aqui não. Isso aqui até que é interessante viver. Isso aqui não. Não, isso aqui até que eu perdoo. Mas aquilo ali, jamais. E por aí vai, irmãos. A gente ouve tantas coisas horríveis do que os crentes estão vivendo, sem consciência de culpa nenhuma. Vivendo, e como diz a Bíblia, ensinando outros a viver. Praticando e ainda arrastando outros para praticarem junto com eles as coisas más da vida. Estão fazendo cirurgias plásticas e ficando tão diferentes do Senhor, que naquele dia, quando comparecerem diante do Senhor, o Senhor vai dizer para eles: não os conheço. Não sei quem você é. Como não sabe? Lembra, Senhor? O Senhor vai olhar bem. Não, não é aquele não. Fez tanta cirurgia que não parece mais o mesmo. Não parece mais. Que a gente não chegue nesse ponto, irmão. A igreja do Senhor Jesus precisa recuperar o seu DNA. A sua capacidade de viver no mandamento. A sua capacidade de amar. A sua capacidade de não se entregar ao mundo. A sua capacidade de viver a justiça de Deus. A sua capacidade de viver em santidade. Ela precisa resgatar isso. O mundo clama por uma igreja transformada. O mundo clama. Eles querem uma igreja transformada. Como está a minha vida e a sua? Feche os seus olhos. Os irmãos do louvor podem dar uma chegada até aqui. Queria orar com você, mas antes eu gostaria de pedir que você fechasse os seus olhos por um momento. Aleluia.
Queria te perguntar, irmão, como eu disse no começo da mensagem, Deus falou com você? Tem alguma palavra de Deus no seu coração hoje à noite? Há alguma área da sua vida que foi tratada hoje à noite? Você andou fazendo alguma cirurgia plástica que precisa ser desfeita? Você precisa voltar ao cirurgião eterno e pedir a ele para desfazer essa cirurgia. Você tem situações na sua vida que estão parecidas com o comportamento do incrédulo? O apóstolo Paulo, na sua primeira carta, quando ele chama alguns irmãos lá da igreja de Corinto, ele chama de crentes carnais. Ele chama aqueles crentes que, tendo nascido de novo, em diversas áreas da sua vida, ainda se comportam como incrédulos. Tem alguma área da sua vida que você ainda está se comportando como incrédulo? O Senhor Jesus está chamando você hoje à noite ao arrependimento. Há uma atitude de mudança. Há um quebrantamento do coração. Há alguma área da sua vida que o Senhor está chamando você a restaurar o rosto dele em você, na sua santidade, no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com os irmãos, no seu relacionamento com o mundo, no seu relacionamento com algum pecado. Deus está chamando você ao arrependimento. O Espírito Santo está botando uma consciência de arrependimento em você. Não resista. Não resista. Receba isso, porque isso é de Deus. O Senhor Jesus morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ser santificados por Ele. O Senhor Jesus morreu e ressuscitou, e o seu Espírito opera em nós para que possamos ser um testemunho ao mundo de quem Deus é. Em Romanos, no capítulo 1, está dito, aleluia, que toda a criação manifesta os atributos visíveis e invisíveis de Deus. Eu queria dizer para você, irmão, você é uma criação de Deus. Você e a sua igreja são uma criação de Deus. Você e sua família são uma criação de Deus. E a Bíblia diz que a criação de Deus manifesta todos os atributos visíveis e invisíveis dele. Deus tem o DNA dele na sua criação. E nós fomos criados em Cristo Jesus. Eu e você temos o DNA dele. Alegremos-nos com o DNA dele. Deixe o Senhor Jesus extirpar do meu coração e do seu toda e qualquer manifestação que não seja dele e para ele e por causa dele. O Senhor Jesus quer você. Ele ama você. Ele colocou o Espírito dele em você. O que ele tem de mais precioso é você, diz a Bíblia. É você. Ele diz: eu te amei com amor eterno. Eu te encontrei quando ainda não buscavas por mim. Aleluia. Bendito seja o Deus de Israel, o Senhor Todo-Poderoso.
O Senhor Jesus está chamando a gente a sermos uma geração madura, uma geração amadurecida, uma geração de homens e mulheres, verdadeiramente homens e mulheres nele, cheios, transbordantes dele e do que ele é. Aleluia! E se você quer viver isso mesmo, eu convido você aí no seu lugar a ficar de pé. Se é isso que você deseja, se você está dizendo hoje à noite: Deus, estas 5 características vão estar presentes abundantemente na minha vida, elas estão dentro de mim e vão sair para fora, eu não vou escondê-las dentro de mim, elas se manifestarão. Diga isso ao Senhor hoje à noite. Faça a sua oração em nome de Jesus. Oh, Shekamla Yangresh Lurahabuya. Oh, meu povo, aleluia. Shekamariela Leboiatesh. Que prazer eu tenho em vocês. Oh, Shaleria Cambaria Tandere Parlirabash. Vocês são a menina dos meus olhos. Aleluia, aleluia. Não tenha medo de mim, diz o Senhor. Aproxime-se de mim. Aria Kandri Paloria desta. Hangre telere deste. Tem abundância para você. Na minha casa há delícias sem fim para você. Roia punare que detiste a kunara betiro halava. O que dei para você hoje foi para edificar a sua vida, diz o Senhor. Levarei você, diz Ele, a lugares altos, e você viverá na santidade da minha presença, e experimentará da abundância da minha casa e da minha presença em você. Aleluia. Põe a sua mão direita sobre o seu coração. Você vai orar por você. E enquanto eu orar, você faz a sua oração aí, declarando o seu arrependimento, declarando sua cura, declarando a presença de Deus na sua vida, no seu coração, declarando a graça abundante dele sobre você, declarando o seu testemunho, o seu amor por ele, declarando que esta cidade vai experimentar as transformações por meio do povo do Senhor, do qual você faz parte. Declare e diga para o seu Senhor esta noite que tudo que você é e tudo que você tem é dele, para ele, por causa dele. Diga para ele que você não vai resistir ao amor dele na sua vida. Diga a ele que você vai viver da justiça dele. Diga a ele que você não vai amar o mundo. Diga a ele que o mandamento dele é o que faz a sua vida. Diga a ele que você vai viver e lutar e vencer o pecado na sua vida, porque ele está presente. Ele capacitou para fazer isso. Querido Pai, nós estamos na Tua presença esta noite,
Estamos alegres porque Tu continuas falando conosco. Tu não calaste a Tua voz diante de nós, bendito seja o Teu nome. Eu e os meus irmãos aqui esta noite nos quebrantamos, Senhor. Nos humilhamos diante de Ti e pedimos-Te perdão, Senhor. Estamos arrependidos de qualquer e total comportamento, atitude, intenção ou inclinação do coração que não tenha manifestado o Teu DNA na nossa vida. Nós nos humilhamos, Senhor, e Te pedimos, ajuda-nos a corrigir a nossa vida em todas as áreas, na família, no trabalho, na vida pessoal, nos pensamentos, nas inclinações, nos relacionamentos na igreja. Senhor, nós Te pedimos, ajuda-nos. Faz de nós uma igreja, Senhor, referência nessa cidade. Que a Fonte Church seja conhecida, Senhor, por causa do DNA que ela tem. Oh Deus de toda a glória, nós nos quebrantamos e declaramos a Tua glória sobre nós esta noite. Proclamamos que o Teu sangue nos lava e nos purifica. Bendito é o Teu nome, Senhor, porque nós vamos Te amar e Te servir e Te honrar com toda a nossa vida, para todos sempre. O nosso desejo, Senhor, é Te agradar e fazer conhecido o Teu nome, fazer valer a Tua vontade nesta terra e nesta cidade. Pai, nós colocamos a nossa vida, colocamos nossos discipulados, nossas células, colocamos nossa liderança, colocamos nosso ministério a serviço da Tua causa, a serviço da Tua obra, a serviço da Tua vontade. Amamos a Ti, Senhor, e Te pedimos agora, Senhor, enche-nos com Teu Espírito Santo. Espírito Santo, passa pelo nosso coração, passa pela nossa vida e enche-nos para o louvor da Tua glória. Comece a orar, irmãos, celebre o nome do Senhor na sua vida. Declare o amor dEle, a bênção dEle na sua vida, em nome de Jesus. Faça isso agora. Pai, nós Te adoramos e Te bendizemos. Levantamos a nossa mão para Ti, Te glorificamos com a nossa oração, com as nossas palavras. Te glorificamos com a nossa vida, Te glorificamos com o ministério, com a igreja, com a família. Te glorificamos pelo Deus que és. Aleluia, aleluia. Glorificado e exaltado seja o Deus da nossa salvação. Aguardamos em Ti, Senhor. Te glorificamos, porque Tu és o nosso grande Pai, o nosso grande Senhor. E Te contemplamos, Jesus, porque Tu és a manifestação exata do nosso Pai. Te contemplamos, Jesus, como nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Pai, nosso irmão mais velho, nosso co-herdeiro. Tu és a estrela da manhã, a raiz de Jessé, o primeiro e o último, o Senhor dos senhores, o Deus de todos os deuses, o que se assenta no trono da sua glória para governar as nações. A Ti seja o louvor, a honra, o domínio e a glória para todos sempre, por meio do Teu próprio nome. É que nós oramos assim e Te bendizemos, no precioso e amado nome de Jesus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Uma canção eu Te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo